Olá, o Estação Cultura está no ar hoje, direto da Praça da Alfândega, onde acontece a 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. E no programa de hoje vamos receber escritores para falar de lançamentos, de literatura. E eu estou aqui já com Walter Galvani e daqui a pouco eu converso com ele que está autografando nesse final de semana, aqui na Feira do Livro, o seu novo trabalho. João Vicente, é com você. Também vamos falar hoje de literatura digital, vamos assistir uma reportagem. Vamos conversar ao vivo com os escritores Samir Machado de Machado e Luciana Éboli. Também as dicas da agenda cultural para o final de semana, como o espetáculo da Companhia Geda, que está em cartaz na capital hoje e amanhã. E nós estamos aqui em frente ao estande da TVE e FM Cultura, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós vamos começar falando um pouco de história. O Walter Galvani, que é ex-patrono da Feira do Livro, jornalista, escritor, um grande amigo, está lançando aqui na Feira do Livro, amanhã, o seu novo trabalho, A Difícil Convivência, Porto Alegre e os Farrapos. Tudo bem, Galvani? Tudo bem, Esse é o livro de número 13 na número minha 13. cronologia particular aqui. Que maravilha! E falando de história, resgatando a Revolução Farroupilha e essa história em Porto Alegre, como é que foi essa pesquisa? Essa pesquisa foi ótima de fazer porque me propiciou descobertas inesperadas. Tanto que eu acabei evoluindo para esse título, que no primeiro momento eu não tinha na cabeça. Tá? Mas tantas foram as divergências entre aspas, muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre, leal e valorosa, fiel ao império, né? Sim. Porque com os farrapos ela nunca quis nada. Os farroupilhas tomaram Porto Alegre na noite de 19 para 20 de setembro de 1835. Nós hoje saboreamos o feriado do 20 de setembro, né? Mas em junho de 36, menos de um ano depois, portanto, ela já não era mais farroupilha, os farrapos tinham sido expulsos daqui e nunca mais voltaram. Galvani, você vai estar autografando seu livro de número 13 amanhã aqui na Feira do Livro. Mas são Isso quantos mesmo. anos aí de trabalho dentro da área da cultura? Porque o ano que vem, no 2014, vai ser super importante para você, né? Só números redondos Só no números ano que redondos. vem. Tá? Então quem acredita na magia dos números, e eu me incluo, tá? Eu o ano que vem faço 45 anos de literatura, ou seja, o meu primeiro livro, Brasil por Linhas Tortas, foi lançado no final dos anos 70. Depois eu tive um período de trabalho como jornalista anterior a esse e continuei naturalmente. Então eu fecho o ano que vem 60 anos de jornalismo e 80 de idade. Acho que está na hora, né? Opa, que legal. E projetos para o ano que vem, Galvani? Um ano de tantas comemorações. Já que as biografias estão no primeiro plano, né? E escrever... O tema biografias, né? Escrever autobiografia não tem problema, sou eu mesmo que autorizo ou não, né? Então eu vou pesquisar nos meus documentos, estou trabalhando muito nisso, já comecei a trabalhar nisso, fazendo uma seleção daquilo que é importante para que os outros saibam, né? O que é importante para mim, claro, vou dar umas beliscadas ali, mas o que eu tenho é que dar importância a fatos que realmente tenham alguma repercussão, algum resultado para as pessoas que forem ler. Mas, Galvani, provocando um pouco, tá? Autobiografia, então, é sempre essa memória do eu, são fatos escolhidos, né? Histórias escolhidas. E, em geral, as biografias não autorizadas são aquelas que contam os fatos que não querem ser vistos, né? Como é que tu vai trabalhar nessa situação aí? Eu tenho conversado com o personagem Walter Galvani, tá? Porque na Quem sabe tu faz uma biografia não autorizada? porque na verdade eu sou o Walter Galvani da Silveira. Né? Esse é o meu nome completo. Então eu tenho conversado com o Walter Galvani, tá? Naqueles momentos que a gente fica sozinho antes de dormir, ou quando acorda e não consegue dormir, né? Mas eu estou disposto a contar tudo, inclusive o que me aconteceu na primeira Feira do Livro. E o que aconteceu? Foi uma coisa incrível. Eu era repórter esportivo e vinha voltando do estádio do Grêmio, onde eu tinha feito a cobertura de um treinamento. Atravessei a praça, repórter esportivo, como naquela época pelo menos, eu só sabia de bola e de jogadores, né? Passei aqui e vi meia dúzia de barracas, na verdade foram 14, né? Lá na frente do Clube do Comércio, e umas pessoas carregando livros para lá e para cá.
Fiquei espantado com aquilo. Cheguei na redação do Correio do Povo, procurei o editor do setor, PF Gastal, que era o editor de literatura e livros, naturalmente, e perguntei a ele o que estava acontecendo na Praça Teofânica. Pô, eu ouvi um dos maiores desaforos da minha vida. Mas tu és um repórter de... Podes imaginar o adjetivo que ele usou, né? Então tu passas lá onde está acontecendo isso e vens perguntar para mim aqui na redação do Correio do Povo, volta lá, pergunta para aquelas pessoas que estão lá o que vai acontecer e vem aqui para a redação, redige alguma coisa, se prestar eu até publico. E assim nasceu então esse jornalista da cultura, Walter Galvani. Walter Galvani, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o livro vai ser lançado amanhã, né? Amanhã, 18 horas. Obrigado, Walter. Ok, obrigado, Niltinho, por essa grande oportunidade. Muito obrigado. João Vicente, é com você. Newton, a língua portuguesa é um dos focos aqui da Feira do Livro. E para marcar essa ligação, enfim, com Portugal, com os países africanos de língua portuguesa, encontros estão sendo promovidos. Tem muitos escritores africanos participando dessa Feira do Livro de Porto Alegre. E um lançamento ligado a essa ligação, né, da língua portuguesa com os países africanos é este aqui, ó, Teatro e Memória Cultural em São Tomé e Príncipe, Angola, da Luciana Éboli, que está aqui ao meu lado. Luciana, tudo bem? Você está acompanhando essa programação intensa com os africanos na Feira de Porto Alegre? Sim, eu estou acompanhando. Inclusive, nós estamos com um encontro de professores de literaturas africanas, que é a 5ª edição, que acontece esse ano aqui em Porto Alegre, né? Ele já aconteceu em várias cidades, e ontem nós fizemos um pré-lançamento do livro lá, que foi muito bacana. Então, assim, a gente está tendo contato com muitos estudiosos das literaturas africanas, né, de língua portuguesa, gente que veio de vários lugares de Portugal, e com os escritores que estão participando. Legal. E neste lançamento faz uma análise de 2 dramaturgos de São Tomé e Príncipe e Angola. Angola, então. Esse livro ele é fruto da minha tese de doutoramento, de uma pesquisa que eu realizei durante 6 anos, entre mestrado e doutorado, uma pesquisa em letras, e onde eu trabalhei as culturas e literaturas africanas de língua portuguesa. Foquei em Angola e São Tomé e Príncipe em 2 dramaturgos. 2 dramaturgos que publicaram na década de 1990, e que são ícones, né? E eles traduzem muito a sua sociedade, as suas culturas, através da dramaturgia. É um tema que me é muito caro, porque eu tenho também a minha formação em teatro, né? Trabalhei sempre com teatro e depois, então, adentrei na área das letras. Então, eu consegui conciliar essas minhas 2 paixões, o teatro e as letras, nessa pesquisa, né, de mestrado e doutorado. E é muito instigante, né? Porque a gente consegue então fazer todo um panorama de todo um processo histórico, um processo social, e trabalhar com as mitologias, né? As mitologias africanas, né? Aí que eu ia perguntar, que características, né, tem esses teatros que a gente possa fazer alguma comparação com o teatro que a gente conhece aqui em Porto Alegre? Ele é um teatro muito próprio, ele é muito peculiar, porque ele vem de um momento histórico muito peculiar desses países que são ex-colônias de Portugal, né? Então, esses autores, especificamente, eles presenciaram todas essas transformações, esse processo histórico, né? Então, eles traduzem muito na sua dramaturgia isso. E no teatro que é feito lá, que ainda é um teatro bastante de resistência, de afirmar, de lembrar, né? De trabalhar muito com essa memória cultural. Por isso que o livro é memória cultural, né? De afirmar muito esse processo. E sempre trazendo a cultura mesmo, os mitos, como é que isso é tratado, lá na tradição oral, como é que isso vem, né, passando de geração a geração, e daqui a pouco é tratado de uma forma contemporânea, né, no teatro, mas também se colocando dentro desse processo. É isso que eu estou trabalhando, né? E esse livro, então, a gente vai lançar agora, ele é fruto disso tudo. Eu terminei meu doutoramento em Lisboa, eu fiz entre Porto Alegre e Lisboa, a minha orientadora é de São Tomé e Príncipe. Acabaste fazendo essa integração completa, né, de língua portuguesa. Tu és gaúcha aqui do Brasil, foi para Portugal estudando a África. Exatamente, né? Toda essa integração, porque é o que a gente faz, né? A gente acaba estudando também escritores afro-brasileiros, né? Em Portugal também tem uma ligação muito forte, né? A gente consegue fazer esse trânsito. Tá certo. Obrigada, Luciana. Bom, os encontros com escritores africanos acontecem ainda hoje, às 5 horas da tarde. O lançamento do livro da Luciana, Teatro e Memória Cultural em São Tomé e Príncipe e Angola, na quarta-feira, dia 13, a partir das 18 horas, aqui na Praça de Autógrafos. É contigo, Newton.
João, muito legal, né? Muitas atividades aqui na Feira do Livro que vai prosseguir até o dia 17 de novembro e neste final de semana termina a 9ª Bienal do Mercosul aqui nesses espaços do Santander Cultural, Memorial do Rio Grande do Sul, Margues e Usina do Gasômetro. Mas além dessas atividades da Bienal do Mercosul, há outras dicas de cultura para este final de semana. Confira agora na nossa agenda cultural. Do amor em Portugal ainda. A atração da programação de música do Santander Cultural deste domingo é o espetáculo Fado ao Centro. A apresentação de uma serenata de Coimbra fica a cargo do cantor João Farinha e dos músicos Luiz Barroso e João Martins. A entrada é franca. Que nos pôs nos nossos corações a novo. Doctor Jano, por favor, me sigue por este pasillo a la izquierda. Los demás siguen a la mucama. Helena, el doctor Jano. Começa nesta segunda-feira o ciclo Cinema e Espiritualidade, na América Latina. Na Sala Redenção serão exibidas 5 obras, entre ficções e documentários que exploram diversos fenômenos religiosos em países latinos. É casado. Bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais notícias da Feira do Livro e de outras atividades culturais que acontecem aqui em Porto Alegre, no estado. É um instante só.